Especialistas. Conteúdo e informação feitos do mercado para o mercado. Capital aberto. Feita de dentro. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, segunda-feira, semana começando, 11 horas e 48 minutos. A gente recebe agora ele, Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades, na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia, boa tarde para você. Olá, Paula, bom dia para vocês. É sempre um prazer estar convosco. Obrigada. Ricardo, queria entender um pouco da sua leitura sobre este conflito. Inclusive, agora há pouco, estava olhando nas agências internacionais, o governo americano sinalizou hoje aí para o risco maior de propagação deste conflito entre Israel e Hamas pela região. O conflito está elevando aí a percepção de risco entre os investidores, o mercado está realmente, de fato, monitorando isso. Queria entender como que vocês estão avaliando o cenário e os impactos que vocês enxergam, principalmente ali nos preços dos ativos. Sim, o risco, o nível de risco, com certeza que subiu nos mercados financeiros, sobretudo se compararmos com o que acontecia antes de 7 de outubro. No entanto, penso que essa subida do nível de risco tem-se feito sentir mais, por exemplo, no preço do petróleo, que subiu bastante, devido a receios de que este conflito possa afetar o fornecimento de petróleo nos mercados globais, sobretudo se houver o envolvimento de outras potências regionais que são grandes produtores, como por exemplo o Irão, ou até mesmo algum bloqueio que ocorra no Estreito de Hormuz, onde passa grande parte da exportação de petróleo do Golfo. Portanto, no mercado de petróleo isso fez-se sentir. Também no ouro, também temos assistido a uma subida do valor do ouro, que é um ativo de refúgio e um ativo que tende a sofrer um aumento de procura sempre que existe destabilização geopolítica. No entanto, se olharmos, por exemplo, para os mercados de ações, embora tenhamos tido algumas perdas, não podemos ainda falar de uma reação muito forte a este conflito. Ou seja, penso que os mercados normalmente costumam precificar muito bem, costumam descontar muito bem o nível de risco e muito melhor do que os indivíduos. Nós, como indivíduos, olhamos para o que está a acontecer em Israel e na faixa de Gaza, ouvimos o que a diplomacia internacional tem dito, o facto dos Estados Unidos enviarem 2 porta-aviões ali para aquela região, como sendo indicadores de isto está prestes a explodir, as coisas nunca estiveram tão mal ali naquela zona, mas se analisarmos com mais frieza, e isso é o que os mercados financeiros fazem, porque não é apenas o indivíduo sozinho a analisar, são milhões de indivíduos a analisar, então a coisa começa a nivelar um bocadinho mais por baixo. E o que é certo neste momento é que, apesar da subida do nível de risco, essa subida é uma subida relativamente pequena, porque ainda não houve mesmo apesar do que foi dito hoje, de que poderia espalhar-se naquela zona e envolver outros países, no entanto isso ainda não aconteceu. Se isso acontecer, se por exemplo houver um envolvimento mais forte no norte de Israel, num conflito mais exacerbado com o Hezbollah, que é apoiado pelo Irão, que force o Irão a intervir mais diretamente, isso sim representaria então uma subida de risco que se notaria de imediato, por exemplo, nos mercados de ações. Mas neste momento a subida de risco tem sido uma subida contida e que se tem registado sobretudo na valorização do preço do barril de petróleo e na valorização do preço do ouro. Ricardo, bom dia para você. Felipe Nascimento, queria expandir um pouquinho, né, essa situação envolvendo
o preço da energia, né, esse custo energético para a Europa e os impactos possíveis na decisão do Banco Central Europeu na próxima quinta-feira. A gente tem monitorado, né, toda essa movimentação, o Banco Central Europeu sugerindo que poderia pausar, mas a gente já vê que tem uma série de argumentos, né, que poderiam até levar a uma elevação da taxa de juros. Também com a perspectiva de que o Federal Reserve ainda talvez não tenha chegado ao fim ali do seu ciclo de aperto monetário. Esses pontos específicos, né, o custo da energia pressionando bastante, por mais que a gente tenha visto os últimos dados inflacionários arrefecendo na Europa, a questão dos títulos em elevação lá nos Estados Unidos, a questão da própria taxa de juros nos Estados Unidos, pode trazer algum peso maior para a decisão da política monetária na quinta-feira? Está no monitoramento de vocês aí, de repente, mais uma elevação de juro por parte do Banco Central, ou você imagina que vai deixar do jeito que está para ver os desdobramentos dos próximos passos? Olá, Filipe, bom dia. Eu acho que não vamos ter nenhuma surpresa na quinta-feira e não acredito que o Banco Central Europeu anuncie mais uma subida das taxas de juros. Aliás, acho que é mesmo quase impossível isso acontecer. O que com certeza iremos ter será talvez um tom menos dovish, ou seja, ultimamente, cada vez que a Christine Lagarde falava, ou algum membro mais sénior do Comitê de Política Monetária do Banco Europeu, Central Europeu, falava em público, tinha sempre um tom muito comedido, um tom dovish, a dar a entender que este ciclo de subidas teria possivelmente chegado ao fim. Eu penso que na quinta-feira o que vai acontecer é, face a este aumento do risco geoestratégico, que pode depois levar em efeito dominó a que os custos da energia voltem a aumentar e que isso venha reacender, digamos assim, a chama da inflação e forçar a mão dos bancos centrais a subir a taxa de juros, é um cenário possível, mas o que eu penso que isto vai levar não é ainda uma subida da taxa de juros, ou seja, não se vai já tomar a medida antes do caso acontecer. Como eu dizia há pouco, neste momento, olhando para o que está a acontecer no terreno, concretamente, sim, subiu o nível de risco, mas é uma subida limitada, portanto penso que isso não vai ainda levar a que o Banco Central Europeu mude radicalmente a sua posição face àquilo que já estará delineado há algum tempo. O que irá acontecer será talvez a adoção de uma postura um pouco mais agressiva por parte de Christine Lagarde, quando ela falar na quinta-feira, e ela citará com certeza a subida do risco, citará com certeza a persistência da inflação, citará com certeza o potencial para uma nova crise energética global, depois do que aconteceu com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Não nos podemos esquecer que está a chegar o inverno, portanto, um exacerbar do conflito ali naquela zona em Israel e do Golfo iria com certeza trazer dificuldades no fornecimento de energia global numa altura do ano em que o hemisfério norte tende a consumir mais e a precisar mais. Portanto, seria um pouco uma tempestade perfeita. Eu penso que vai ser isso que vai acontecer na quinta-feira. O Banco Central Europeu vai dar nota do aumento da preocupação, vai dizer que vai continuar a monitorar a situação e vai deixar a porta entreaberta, talvez, a mais uma subida. Mas eu, pessoalmente, não acredito numa subida das taxas de juros na Europa antes do fim do ano. Ricardo, aproveitando, né, que você traz aí a sua visão especificamente sobre a próxima reunião do Banco Central Europeu, eu queria entender um pouco também da sua leitura para a próxima reunião do Federal Reserve, né, do Fed, que deve acontecer no final deste mês de outubro. A gente tem visto aí uma grande pressão, inclusive pelas Treasuries. Hoje a T10 chegou a ultrapassar os 5%, agora recuou um pouco. Até na semana passada a gente viu o Jerome Powell falando um pouco sobre isso. Eu queria entender, você acha que de fato essa subida, né, essa
essa alta que a gente tem visto aí deste movimento das treasuries americanas, só ela será já o suficiente para conseguir restringir aí a economia norte-americana? O Fed não deve, de fato, fazer mais uma subida? Como que você tem olhado, de fato, aí para estas expectativas, inclusive, sobre a condução de política monetária nos Estados Unidos? Sim, o Jerome Powell, quando ele falou na semana passada, ele deixou mais ou menos implícito que não devemos esperar mais uma subida das taxas de juros este ano. É verdade que com a venda no mercado obrigacionista, com o sell-off, como se diz nos Estados Unidos, no mercado obrigacionista, os juros, os yields, têm vindo a subir muito. E como você disse muito bem, Paula, hoje ultrapassou os 5% no título a 10 anos. Isto, como é óbvio, é negativo, não é, para a economia e tem um efeito restritivo sobre o crescimento económico e tem um efeito que, de certa forma, até replica um pouco o que seria o efeito de mais uma subida das taxas de juros. Ou seja, com a subida das yields no mercado de treasuries, o que acontece é que tudo se torna mais caro dentro do campo crédito. E isso tem um efeito restritivo no crescimento da economia. E acaba por fazer um pouco o trabalho que seria o trabalho da Fed para controlar a inflação, continuar com uma extensão deste ciclo de subidas. Eu penso que no cenário presente é muito pouco provável que a Fed volte a subir as taxas de juros. Eu penso que é mais provável que o próximo movimento seja um corte e penso isto também porque não só a inflação começa a abrandar, vamos ver o que acontece agora com os desenvolvimentos no Médio Oriente, mas a inflação começa a abrandar, sobretudo a inflação core, e vemos também que com o sell-off no mercado de dívida, no mercado de treasuries, então isso tem um efeito restritivo sobre a economia e acaba um pouco por libertar a Fed de uma obrigação que teria de continuar a manter esta política mais restritiva. Agora, não devemos levar isso como uma dica a dizer, ok, a Fed agora não sobe mais e daqui a bocado vai já começar a cortar. Não. Eu penso que aquela ideia de que iremos ter juros da dívida, aliás, taxas de juro altas durante um período prolongado de tempo é uma ideia que se mantém atual e talvez até também por isso depois tem esse efeito colateral sobre o mercado de obrigações, com venda no mercado de obrigações, o que faz o juro subir e acaba por ser quase um círculo que se auto-perpetua aqui. Ô Ricardo, esse mais alto por mais tempo, né? A gente vê algumas projeções ou até expectativas do mercado, imaginando que comece algum tipo de corte ali no meio do ano. Outras pessoas já falam para o fim do ano que vem, talvez até em 2025. Eu queria entender um pouquinho sobre o mercado, né? Por que ele acaba não colocando, né, no preço ali que possa ficar, de repente, até o fim do ano que vem, até mais ou menos nesse patamar de juro, talvez porque com alguma movimentação nas treasuries para cima, como a gente está vendo, isso já restrinja o juro e aí o Banco Central americano consiga ter uma possibilidade de começar esse corte mais cedo, né, até o meio do ano que vem. O mercado ele demora um pouco para colocar fé, né, que o Banco Central vai deixar mais tempo, mais alto, até mesmo chegando em patamares até mais restritivos. O mercado ele fica um pouco receoso de precificar algo mais longo, mais alto, nesse patamar mais restritivo que a gente já está até 2025, porque isso impactaria muito nos preços dos ativos, impactaria muito na precificação dos ativos e possivelmente, né, a gente teria quedas nos mercados? Sim, eu penso que os dois cenários que você referiu, Filipe, são os dois válidos. Eu penso que o mercado ainda não precificou, ainda não começou a descontar o que poderá ser um cenário mais extremo, então,
dessa mais alta durante mais tempo, e isso ainda não está completamente descontado no mercado, ainda existe alguma incerteza, e penso que, por outro lado, também o que tem acontecido com os treasuries, com a venda de treasuries e a subida dos yields, dos juros dos treasuries, isso também tem limitado um pouco o impacto que o cenário atual teria se assim não fosse no mercado de treasuries. Ou seja, se o mercado estivesse a olhar apenas para o que é a resiliência da economia americana, a resiliência do mercado laboral nos Estados Unidos, a continuação da inflação alta, embora bastante mais baixa do que estava, por exemplo, há 18 meses atrás, mas mantém-se bastante acima do alvo dos 2% da Fed. Se o mercado estivesse apenas a olhar para esses fatos concretos, então eu penso que teríamos já assistido a um impacto mais dramático nos ativos que têm maior exposição ao apetite pelo risco e teríamos assistido a perdas mais significativas nos mercados de ações. No entanto, com o que está a acontecer agora no mercado de treasuries, isso está um pouco a aliviar. É muito complicado analisar esta situação, mas eu penso que é um pouco a conjugação dos dois fatores, ou seja, ainda não foi completamente precificado este cenário em que a Fed mantém alto durante mais tempo e, por outro lado, ainda não foi completamente precificado justamente porque existe, então, aí essa escapatória, essa rota que permite à Fed talvez vir a aliviar mais cedo do que algumas pessoas esperam, devido ao apertar das condições no mercado de treasuries. Está cada vez mais complicado avaliar esta questão. Só por curiosidade, aqui há uns dias alguém falava sobre os mercados financeiros e tentava explicar o que era ser um interveniente nos mercados financeiros hoje em dia. E então ilustrava como sendo jogar xadrez, em que cada um dos jogadores tem que fazer um movimento a cada 10 segundos e em que as regras mudam a cada 2 minutos, em que a rainha passa a ser um peão e vice-versa. Ou seja, estamos mesmo a viver momentos interessantes aqui nos mercados financeiros. Aí fica mais complicado, né? Com essa regra mudando toda hora, com essa movimentação, né? Para fazer as jogadas mudando, fica complicado. Ô, Ricardo, até mesmo, né? A gente tem falado bastante a respeito desses impactos todos, né? De expectativa de um mundo, né, onde a gente está com uma inflação um pouco mais elevada, com essa taxa de juros mais elevada também, os impactos nos mercados a gente falou de forma mais abrangente. Olhando especificamente, está começando, né, e está dando andamento na temporada de resultados das empresas, principalmente aí na Europa, a gente tem visto alguns números saindo, e eu queria entender como que você está vendo, né, esse impacto todo nos resultados corporativos, porque a gente está com a expectativa aqui no Brasil que esse juro mais alto, que esse cenário inflacionário, inclusive essa pressão, né, por conta da taxa de juro americana, essa saída do investidor, acabe pressionando também um pouco, né? Como que está essa expectativa aí para a Europa, principalmente quando a gente fala de grandes economias desacelerando, né? A própria Alemanha, a maior economia europeia em um cenário de desaceleração, ainda com juro alto, com inflação mais alta também. Como que está essa expectativa para essa temporada e como que os investidores reagem a isso, né, nesse monitoramento? Então, olhando para o comportamento de índices como o CAC, o índice francês, ou o DAX, o índice alemão, que são os mais importantes dentro da zona euro, não podemos falar de grande otimismo, não é? Estamos a registrar aqui perdas significativas. Se olharmos, por exemplo, aqui para o DAX, podemos ver que nos últimos 10 dias, mais ou menos, as perdas 4,6%, por exemplo. Ou seja, não podemos falar em otimismo. Agora, eu também não estou demasiado pessimista. Eu acho que na Europa já atingimos o que os ingleses chamariam peak pessimism, ou seja, já atingimos o
pico do pessimismo, e penso que a tendência agora será para melhorar. Na Europa também temos tido já algumas notícias positivas. Você falou e bem aí que a Alemanha abrandou um pouco, é verdade, embora o sentimento já tenha começado a melhorar na Alemanha, e houve dados na semana passada que mostraram isso. Penso que também a surpresa da China, não é? Na semana passada tivemos dados surpreendentemente positivos da China, e parece agora que Pequim vai conseguir atingir o seu objetivo de crescimento do PIB de 5% em 2023, ou seja, isto também é uma boa notícia para a Europa. Portanto, olhando para o cenário atual, não devemos estar demasiado otimistas, penso que isso seria até um pouco irresponsável, mas penso que poderemos olhar para o futuro talvez com um pouco menos de ansiedade do que aquela que tínhamos há algum tempo atrás, e acreditar que já passámos aquele pico do pessimismo na Europa. Ô, Ricardo, você tocou em ponto importante, queria entender um pouco da sua leitura. Quando você fala ali em China, né, nessa expectativa, inclusive, por esses últimos dados aí do PIB chinês, trazendo aí, né, a atividade da China, tentando ali mostrar uma força maior de recuperação, inclusive, isso ganhando forças. Porém, olhando para outros dados ainda da China, a gente tem, o PIB veio com um resultado positivo, mas a gente teve aí nos últimos 12 meses uma balança comercial em queda na China, principalmente quando a gente olha ali exportação especificamente, né? A importação, acho que 2 meses acabaram aí tendo resultado em linha, mas o restante do ano também em queda. A gente tem ainda, né, uma grande tensão em relação ao mercado imobiliário chinês, por conta especificamente de Evergrande, Caltrim Garden, em relação ao não pagamento ali de títulos da dívida. Eu queria entender um pouco na sua leitura o que de fato você acredita que tem contribuído então para este PIB chinês vir mais forte, surpreendendo até mais forte, e se traz algum tipo de tensão ou não em relação aos demais dados econômicos da China. Pois é verdade, Paulo. Como eu disse, foi uma grande surpresa, foi muito surpreendente os números terem sido tão positivos. Eu confesso que não analisei muito detalhadamente de onde vinha este crescimento, mas é verdade que de certa forma é quase paradoxal, porque se olharmos para o que tinha sido a crescente preocupação face ao que estava a acontecer na China, com a grande crise no mercado imobiliário, a estagnação das exportações, o problema da balança comercial já não ser o que era, tudo isto, até a própria postura política de Xi Jinping e dos seus pares, que já não tem aquela postura de que deve ser crescimento a todo custo, que há coisas que também são igualmente importantes e começam a ser cada vez mais assertivos a nível da geopolítica e com o custo que depois isso traz para a economia chinesa. Também temos a deslocalização da produção da China, que agora já começa a produzir em outros países onde é mais barato, etc. Tudo isto criou aqui uma dinâmica que poucos esperavam que tivesse o desenlace que teve na semana passada, e que o PIB e outros dados da economia chinesa tivessem sido tão positivos. Portanto, eu não lhe sei responder exatamente como é que isto foi acontecer. De facto aconteceu, mas podemos olhar para isso detalhadamente e noutra oportunidade discutir mais ao pormenor, mas o facto é que aconteceu e não deixa de ser uma boa notícia para nós aqui na Europa, com certeza. Agradecer, Ricardo. A notícia traz expectativa, inclusive, né, para o mundo como um todo, em relação aí a uma recuperação da China com seus impactos. Eu quero agradecer, sempre muito importante, a sua presença aqui. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, Paula, Filipe, foi um prazer estar convosco e é sempre com muito gosto. Obrigado. Obrigada. Conversamos então com o Ricardo Evangelista, trazendo, né, visões importantes, diretor executivo da Acta.